A graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com a hashtag, com a mensagem hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas,
Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeiras, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E muita atenção nesse recadinho que irei dar para vocês agora. Todos que são ofertantes, dizimistas, neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, 38, dai e dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos e muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no horário e domingo, no mesmo horário e transmitida novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote
Bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua alegria e a tua graça, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. E o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos fazer mais uma oração para início ao nosso sorteio. Vamos sortear aqui. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 6. Oração de número 6, glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada
e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início ao nosso sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros de Gideão. Escolha um número de 1 a 20 abençoados para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas, capítulo 22 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 22 contém 19 versículos, que diz assim: Ordens de Davi a Salomão. Versículos 6, 7, 8 e 9. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse a casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome. Portanto, muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de Levítico. Capítulo 3. Capítulo 3 contém 17 versículos, que diz assim: os sacrifícios pacíficos, versículo 1, 2, 3 e 4. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, e se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecerá sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergarão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e ao redento sobre o fígado com os rins, tirá-los. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 7 do livro de Romanos. Capítulo 7 contém 25 versículos, que diz assim: a lei e o pecado. Versículos 7, 8, 9 e 10. Que diremos, pois? É a lei o pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 3 ímpar e rebanho de número 4 par. Vamos ao sorteio aqui do livro. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos aqui. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20. Capítulo 21 do livro de Juízes. Capítulo 21 do livro de Juízes. Capítulo 21 contém 25 versículos, que diz assim: esposas para os benjamitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, haviam jurado aos homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falta uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Vamos ao sorteio do livro. Livro sorteado, 3ª João, um capítulo. 3ª João, um capítulo. Livro de 3ª João contém 15 versículos, que diz assim: Diótrefes, o ambicioso, Demétrio, fiel, santo. Versículo 9, 10, 11 e 12. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primácia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso eu fui aí falar-lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e o expulsam da igreja. Amado, não imite os que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e não também damos testemunho. E sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber,
dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. A primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas, examine em João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora estar sorteando mais uma oração para dar continuidade aos sorteios
dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, oração de número 5, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração, da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, e que está ligado agora conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG1318-37300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito, em um nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, vamos dar continuidade aqui aos sorteios. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Livro de 1 Samuel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 7 do livro de 1 Samuel. Capítulo 7. Capítulo 7 contém 17 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e sirva a ele só, se ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo de 2 Samuel, 24, livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Primeira, agora saiu a segunda. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel, capítulo 20 do livro de 2 Samuel. Capítulo 20. Capítulo 20 contém 25 versículos, que diz assim, no versículo 4, 3, 5, 6 e 7. Disse o rei da Amassa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amassa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Abisalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então perseguiram os homens de Joabe, a guarda real, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel, 48 capítulos.
livro de Ezequiel. Glórias ao nosso Senhor. Ezequiel. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 13 do livro de Ezequiel. Capítulo 13 do livro de Ezequiel contém 23 versículos, que diz assim: profecia contra os falsos profetas, versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizem o que lhe veis no coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa entre as ruínas. Glórias ao nosso Senhor Deus, de gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Livro de Oséias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 13 do livro de Oséias. Capítulo 13 do livro de Oséias contém 15 versículos, que diz assim: castigo definitivo, versículo 3, 4, 5 e 6. Por isso, serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pastos, eles te fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e 12 par. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Vamos ao sorteio. Capítulo 1 do livro de 1 João. Capítulo 1 do livro de 1 João contém 10 versículos, que diz assim: o Senhor Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Versículos 5, 6, 7 e 8. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvidos e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantendo comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora iremos apresentar para vocês uma mensagem com a denúncia de mais de 100... Perdão, uma denúncia... Ai, Senhor, glórias altíssimas. Iremos apresentar para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Glórias ao Senhor. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção, é necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família.
para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção, os erros estão de 1 a 10, para os mas assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora estar fazendo uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis, seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e de
e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui no final desta live, tá? Vamos aqui dar início ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado, capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 contém 23 versículos, que diz assim: apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração. Versículo 2, 3, 4 e 5. Roga a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que os auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos, que diz assim: o cerco é tomada de Nínive. Versículo 4, 5, 6 e 7. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombos e batem no peito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro é o livro sorteado, é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Livro de Êxodo, glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado, capítulo 1 do livro de Êxodo. Capítulo 1 do livro de Êxodo. Contém 22 versículos, que diz assim: os descendentes de Jacó no Egito. Versículo 9, 10, 11 e 12. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles efeitos de obras, para que o fingirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros. Mas quanto mais os afligiram, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 5 contém 21 versículos, que diz assim: ausente do corpo e presentes com o Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Hebreus. Capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Hebreus contém 28 versículos, que diz assim: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaico eram imperfeitos e ineficazes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam os candeeiros e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a casa da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos dar continuidade aqui. Mentaliza aí o número de 1 a 20. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 contém 21 versículos, que diz assim: a prática progressiva das graças santas e seus resultados. Versículo 3, 4, 5 e 6. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando no livro das Escrituras Sagradas. O livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 13 do livro de Zacarias. Capítulo 13. Contém 9 versículos que diz assim: eliminados os ídolos e os falsos profetas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e os espíritos imundos. Quando alguém ainda profetizar seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e a sua mãe que o geraram a transpassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. E o livro a ser sorteado agora é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao capítulo 4 do livro de Gálatas. Capítulo 4 do livro de Gálatas. Glórias ao nosso Deus. Contém 31 versículos que diz assim: a nossa filiação em Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 7 do livro de Esdras. Capítulo 7. Capítulo 7 contém 28 versículos, que diz assim: Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Versículo 8, 9, 10 e 11. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta
que o rei Ataxerxes deu a sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado, o último livro a ser sorteado. E o último livro a ser sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 14 do livro de João. Capítulo 14. 14 contém 31 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus conforta os discípulos, que diz assim, no versículo 10, 11, 12 e 13. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao mesmo por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdiste em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo. E o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos agora, mentalize aí agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 22. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 3. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 7. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 21. Número 11, 3 João, capítulo 1. Número 20, 1 Samuel, capítulo 7. Número 12, 2 Samuel, capítulo 20. Número 15, Ezequiel, capítulo 13. Número 2, Oséias, capítulo 13. Número 1, 1 João, capítulo 1. Número 10, Filipenses, capítulo 4. Número 16, Naum, capítulo 2. Número 7, Êxodo, capítulo 1. Número 5, 2 Coríntios, capítulo 3. Número 13, Hebreus, capítulo 9. Número 8, 2 Pedro, capítulo 1. Número 9, Zacarias, capítulo 13. Número 4, Gálatas, capítulo 4. Número 14, Esdras, capítulo 7. E por último, número 6, João, capítulo 14. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta aí de joelhos com a Bíblia aberta
com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente do corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui nesta live e que todos possam ser muitíssimos abençoados. E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esta nossa live, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Amém, e aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos na paz do nosso Senhor.